Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca. Iniciamos mais essa videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Desta vez vamos estudar a unidade 5, a unidade que trata da circulação. Falaremos hoje sobre a circulação das riquezas, conceito de troca, conceito de mercado, conceito de comércio. Lembrando a todos vocês que a economia também pode ser definida como a ciência que trata das leis que regem a produção, a circulação, a repartição ou o consumo. Antigamente, a economia era de subsistência, então aquele que produzia era o mesmo que consumia, só que isso não existe mais. Hoje, na moderna economia capitalista, certo? Nós produzimos, como nós vimos até nas aulas anteriores, produzimos em larga escala, destinado a um mercado, utilizando-se dos fatores de produção, regidos por princípios de produtividade, eficiência, organizando essa produção dentro de uma empresa, e que produz bens e serviços destinados ao mercado. Portanto, nós vamos estudar agora todas aquelas relações que tratam da circulação. Se antes o desafio era produzir, agora o desafio é circular essa produção pela economia. Então, a moderna economia capitalista, certo? Ela pressupõe uma produção em larga escala que circule pela sociedade, que se reparta entre os agentes que participaram dessa dinâmica produtiva até ser consumida. Nós já estudamos a produção e agora vamos estudar a circulação, certo? Circulação das riquezas, certo? Significa um deslocamento das mercadorias do local onde sofreram o processo transformativo até o mercado consumidor. Nós estudamos na unidade 4 como que se processa a transformação de bens naturais em riquezas econômicas. Estudamos toda essa dinâmica da produção, utilizando-se dos fatores de produção, terra, trabalho e capital, até finalmente a produção moderna em larga escala de bens reclamados pelo consumidor. Se antes as riquezas foram produzidas, e nós estudamos isso na unidade anterior, agora elas vão circular, sendo objeto de permutas e transmissões, certo? Nas épocas mais antigas, nada se produzia, ou pouco se produzia, com sentido econômico, certo? Pois os homens se limitavam a colher os produtos oferecidos pela natureza, ou quando muito, produziam em pequena escala, em economias autônomas e tudo mais. Só que hoje prepondera uma economia eminentemente social, quando os consumidores adquirem bens em troca da colaboração no processo produtivo. Então as pessoas trabalham em empresas que produzem bens e serviços, empresas que lhe pagam salários que esses trabalhadores utilizam para consumir essa produção. Nenhuma economia individual hoje pode bastar-se a si mesma, certo? Pois cada uma depende essencial ou completamente de uma produção coletiva, certo? Cada vez é maior a dependência da economia individual à economia geral. Bom, a circulação dos bens é decorrência do progresso da civilização. As necessidades aumentam com a evolução da sociedade, certo? E isso determina um aprimoramento da especialização, certo? Maior divisão do trabalho, E quanto mais livre for o mercado, tanto mais dinamizada será a circulação das riquezas. Se você tiver um mercado restrito, fechado, não vai ter circulação das riquezas. E essas riquezas passam a ser objetos de permutas, de contratos, certo? Não mais mudando de forma, porque ela já está produzida, agora ela vai mudar de proprietário. E assim nós vamos estudar vários daqueles elementos que poderiam auxiliar na circulação das riquezas, certo? Bom, nós já vimos aí no passado,
aulas anteriores, que quanto maior a divisão do trabalho, maior o nível de especialização, maior a produtividade, maior o rendimento, menores os custos, maior o consumo e melhor a qualidade de vida. Então nós já vimos isso daí. Porém, tudo isso fica prejudicado se nós não tivermos facilidade de trocas ou livre mercado. Isso inclui fim de barreiras, menos protecionismo, mais acordos comerciais, meios de transporte mais eficientes, etc, etc, etc. É isso que nós vamos estudar aqui, né? Tudo aquilo que facilita as trocas. Vamos falar de comércio, vamos falar de mercados, vamos falar de meios de transporte, meios de comunicação, moeda, crédito, bancos, câmbio, bolsa de mercadoria, bolsa de valor, tudo aquilo que é necessário para que essa mercadoria, antes produzida, agora possa circular pelo mercado. A troca, certo? A troca representa uma compra e uma venda simultânea entre ofertantes e adquirentes e se realiza no mercado, tendo por medida a moeda e como auxiliares os meios de transporte e de crédito. Tudo objetos que nós estudaremos nessa unidade. Quem produz riquezas na moderna economia não produz senão para trocá-las ou permutá-las. Não tem mais economia de subsistência. Ninguém vai se dedicar a produzir calçado e depois ele vai consumir aquele calçado. Não, aquele calçado vai para a troca, certo? A troca representa uma economia orientada pelos interesses das partes, que oferecem os produtos do seu trabalho, certo? Por aqueles que necessitam e não podem produzir. Então, agora, a gente fala muito de mercado. O tempo todo a gente está falando de mercado. O que é o mercado? Certo? O mercado é o ambiente, certo? O ambiente entre os agentes. Quem são os agentes? Os agentes são produtores ou consumidores. Todos nós somos produtores ou produtores e consumidores juntos, ou só consumidores, certo? Que estamos tendo sempre em busca de propósitos econômicos. E para isso nós realizamos trocas de bens e serviços, certo? Intermediadas por unidades monetárias, então moeda, certo? Existem vários outros agentes que gravitam, certo? Os agentes financeiros, as organizações, os diversos organismos, o próprio Estado que fica gravitando nesse mercado aí, interferindo, mas o ambiente é um mercado onde se realizam trocas entre produtores e consumidores, certo? A expressão mercado pode possuir vários significados, certo? Pode ser amplo, é o ambiente econômico global, é um mercado global, como pode ser restrito, certo? O mercado brasileiro de café, o mercado canadense de trigo, certo? Aí o que é o mercado brasileiro de café? É o mercado entre os agentes produtores de café e os consumidores de café, certo? Esse é o mercado brasileiro de café, certo? O ambiente onde se dá as trocas, ficam sempre trocando, certo? Ou global, certo? As trocas mundiais, com todos os produtos, todos os agentes, todos os produtores e todos os consumidores realizando trocas o tempo todo. Nós estamos fazendo isso, né? O próprio trabalhador está trocando sua mão de obra a troco de salário que vai lhe servir para trocar por outros produtos, certo? Bom, os mercados, óbvio isso, nós já falamos muito, se ajustam pela lei da oferta e da procura, né? Às vezes o mercado está comprador, tem mais compradores do que produtores ou vice-versa, né? Estão sujeitos a constantes intervenções do Estado, certo? Assim, a concepção de que o mercado é formado por sujeitos privados é irreal, certo? Pois o Estado também participa e o faz mediante sua participação direta ou indireta, conforme tivemos oportunidade de analisar lá na unidade que trata de direito econômico, intervenção direta, intervenção indireta, certo? O mercado
funciona como um grande instrumento de socialização, que está o que é essa socialização? É a força motriz que satisfaz as necessidades individuais e coletivas. É impossível a vida sem a participação no mercado, certo? É nele que são apontados os resultados da atividade econômica eficiente, certo? E lembrando o seguinte, isso que é importante para vocês, certo? Os mercados, eles agem sob a égide de normas jurídicas aplicáveis aos agentes econômicos, certo? Todos estão, certo, em busca de suas e é legítimo isso, em busca de suas satisfações, certo? Tanto consumidores quanto produtores, mas todos eles têm que atuar dentro de regras, dentro de normas, objeto de normas jurídicas. Comércio. O que é o comércio? O comércio é a intermediação. O comerciante faz a intermediação entre o produtor e entre o consumidor. Lógico, objetivando um lucro, né? Certo? Então, veja bem, você tem produtores, certo? Qual que é a atividade dele? Um produtor, a atividade dele é produzir soja, produzir milho, produzir isso, produzir aquilo. Cada um se especializou numa coisa. Então, a atividade dele é produzir. E você tem do outro lado milhares e milhares de outros consumidores. Quem vai... a produção é destinado ao consumo. Mas o produtor, ele está lá produzindo, ele não vai se ocupar de comercializar a sua produção, levar até o consumidor, certo? O consumidor, por outro lado, também não vai se ocupar de ir até o produtor. Então existe aquela atividade que faz a intermediação entre o produtor e o consumidor, que é a atividade comercial, certo? Que faz essa intermediação. Então o comércio é muito importante para a circulação das riquezas. Ele vai lá até o produtor, compra, vai até o consumidor e vende, certo? Então a sociedade humana representa, antes e acima de tudo, um intercâmbio. Os homens vivem em grupo, tendo por finalidade o trabalho, a compra e a venda. E para aproximar produtor e consumidor, existe o comércio. E o comércio é muito significativo, é muito importante. Ele prepara, ele realiza as trocas, certo? Realiza as trocas, certo? No mercado, certo? No mercado. Se não existisse a figura do comerciante, os produtores deveriam se ocupar de procurar os consumidores. Então, o comércio constitui uma manifestação da sociabilidade humana e um dos mais destacados signos da civilização. Tanto mais intenso, desenvolvido e próspero o comércio de determinado povo, tanto mais progressista e civilizado ele o será. Então, se você não tiver a facilidade de realizar trocas, e o comércio é importante para realizar trocas, você vai dificultar alguém de produzir, você vai dificultar o consumidor de adquirir, você vai dificultar alguém de se especializar em algo, certo? Ele vai ter que se dedicar amanhã, depois um produtor, à produção de subsistência, porque tem dificuldade de realizar as trocas. Então, tudo aquilo que facilita as trocas, certo? Contribui para o maior dinamismo de toda a economia e para toda aquela regra que eu passei para vocês. Maior divisão do trabalho, maior produtividade, menores custos, maior consumo e melhora a vida de todo mundo. Então, se você tiver dificuldade de realizar trocas, você compromete tudo isso. E o comércio é importante para facilitar todo esse processo, Bom, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, se a gente reparar muito bem aí no passado, na antiguidade, todas aquelas economias desenvolvidas, aqueles centros dinâmicos aí do passado, aquelas cidades prósperas e desenvolvidas, eram localidades que tinham comércios prósperos, comércios desenvolvidos. Então, o comércio é muito importante. Normalmente eram cidades litorâneas,
Por quê? Porque o comércio, certo? As trocas necessitam de meios de transporte. O meio de transporte mais utilizado na antiguidade, né, era o fluvial, certo? As estradas eram precárias e não existia o transporte aéreo, né? Então, comércio é muito importante para dinamizar, certo? Uma economia. Bom, nós vamos estudar vários outros tópicos, várias outras questões relacionadas à troca, à necessidade de realizar trocas, certo? Por agora, muito obrigado pela atenção a essa videoaula e encontro vocês em instantes na nossa aula propriamente dita, nossa aula síncrona, em que nós vamos discutir melhor esses assuntos que eu abordei, assim como nós vamos abordar outros tópicos ainda hoje, ainda agora. Até mais!